Você sabia que existem carros incríveis que quase ninguém valoriza? Hoje vou te revelar 5 carros que caíram no esquecimento, mas que valem ouro e que têm muito a te oferecer. O Fluence é reconhecido por seu design elegante e características contemporâneas, embora muitas das vezes não receba o reconhecimento merecido. Esse carro é excelente, mas infelizmente é criticado sem realmente conhecerem as suas características. Vale destacar que ele compartilha com o mesmo câmbio de extrema confiança do Nissan Sentra, um dos câmbios mais confiáveis do mercado na época. No quesito aparência, o Fluence exibe linhas suaves e aerodinâmica, especialmente notáveis em sua frente bem projetada. O interior oferece bastante espaço e conforto, com acabamentos de alta qualidade. E além disso, o porta-malas é bastante generoso. O Fluence está disponível com versões com motor 1.6 e 2.0, que gera cerca de 143 cavalos de potência. E ele também pode ser encontrado com transmissão manual ou uma transmissão automática CVT. Seu consumo médio é de 6 km por litro no álcool e 9 km por litro com gasolina na cidade. Já na estrada, o álcool marca na casa de 8,1 km por litro e a gasolina 12 km por litro. Fala, meu nobre, beleza? Como você está? Eu espero que você esteja bem. E para iniciar a nossa lista desses 5 carros que acabam caindo no esquecimento, mas que na realidade eles valem ouro, vamos partir de início aqui com o Renault Fluence. Esse carro, para quem já me acompanha aqui no canal, não é nenhuma novidade, até porque eu estou sempre recomendando ele. Mas quando a gente leva para o mercado de usados convencional, de quem não acompanha o canal aqui, é um carro que infelizmente acaba ficando esquecido. Poucas pessoas lembram desse carro ou até mesmo sabem que esse carro aqui é um carro mega interessante e que vale muito a pena pelo seu custo. O grande porém desse carro é que a gente tem uma lacuna quando a gente fala de tempo muito grande, porque você encontra esse carro de 2012 até 2016 na casa de 35 a 55 mil reais, meu amigo. E se você for mais ainda elevando os anos, esses valores vão subindo. Dá uma olhada aqui nesse exemplar que eu separei. Esse aqui está lá em esteio, saindo por 54.900. Essa versão aqui já é a 2016. A grade frontal já é diferente, o carro já tem todo um aspecto mais moderno. Claro que as versões anteriores, a versão aí de 2012, 2013, 2014, é um carro incrível, porém a frente não é tão agressiva assim quando a gente fala de design. É uma frente mais sóbria, mas no geral o carro é tão bom quanto, tá? O que vai definir se você vai encontrar um carro desse aqui por um preço bom ou por um preço ruim é a questão da cidade de onde você está comprando, quilometragem, se o carro está bom, se o carro não está bom, quanto à manutenção e vai diversos fatores aí. Mas o que você tem que levar em consideração, meu amigo, é que se você busca por um carro que apresente um custo-benefício muito interessante, você tem que dar uma olhada nesse carro aqui. Infelizmente é um carro que é esquecido simplesmente por ser um Renault, mas quem conhece sabe, meu amigo. Se você busca por um carro com bastante espaço interno, um carro que tem acabamentos assim incríveis, um carro que tem um porta-malas muito interessante, você aí ó, tem uma família maior, precisa de espaço interno aqui na parte de trás, olha lá ó, saidinha, meu amigo, vai sem medo de ser feliz. E outra coisa, esse carro, pelo valor que ele é cobrado, é um carro mega completo. Você tem um carro aí com ar-condicionado dual zone, chave presencial, botão start-stop, igual eu já mostrei aqui, né? Tem a saída de ar-condicionado na parte de trás, coisa que os principais concorrentes desse carro na época não têm. Então assim, a gente começa a entender que esse carro apresenta um custo-benefício muito superior aos seus rivais. Porém, o pessoal acaba esquecendo ele no mercado de usados. E outra coisa aqui que eu tenho que deixar bem
uma observação bem grande é quanto a esse câmbio. Esse câmbio, ele é um câmbio CVT. Então, se você busca por esse carro aqui para desempenho, eu recomendo você pegar ele aí na versão manual. Agora, se você quer conforto ao dirigir, quer manter ele na sua melhor faixa de eficiência conforme o câmbio CVT anda, aí vai com o câmbio CVT que você não vai ter problema. Não é um câmbio problemático desde que você faça a manutenção correta, que é a troca do óleo de câmbio de 40 em 40 mil. Faça também a manutenção preventiva. Caso você pegue o carro e ele não tenha o histórico de troca, você pega e troca o óleo, aí vai dar regra que você definir, tá? 40 e 40 mil km rodados ou de 2 em 2 anos. Aí fica a seu critério. E antes da gente passar para o próximo modelo da nossa lista, eu gostaria de saber de você, meu nobre, o porquê que você acha que esses carros acabam caindo no esquecimento. Deixa aí nos comentários. Sem muita enrolação, já bora para o próximo. O Kia Sportage é um SUV contemporâneo e sofisticado, com estilo dinâmico e elegante. Seu interior é espaçoso e bem equipado, proporcionando um toque de luxo. O Kia Sportage está disponível com motor 2.0, o qual produzia cerca de 170 cavalos de potência. Além disso, havia a opção de tração 4x4 ou 4x2. No que diz respeito à segurança, todas as versões do Kia Sportage vinham equipadas com freio ABS, airbag frontal, cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes e encosto de cabeça para todos os assentos. E além disso, a versão EX oferecia teto solar, enquanto a versão SX incluía controle eletrônico de estabilidade para melhorar a segurança em situações de baixa aderência. No geral, o Kia Sportage é um SUV confiável, ideal para quem busca por um veículo maior e com presença. Seu consumo médio é de 6 km por litro no álcool e 8,9 km por litro com gasolina na cidade. Já na estrada, o álcool marca na casa de 7,4 km por litro e a gasolina 11,2 km por litro. E por ser um carro extremamente confiável e valente, muitos vão falar que esse carro não deveria estar nessa lista. Mas, para quem acompanha o mercado de usados, sabe que o Kia Sportage, de uns tempos para cá, deu uma desacelerada nas suas vendas, meu amigo. Infelizmente, por exemplo, eu vejo anúncios todos os dias para trazer conteúdos aqui para vocês. E eu dei uma percebida que em diversas cidades e diversos estados tem anúncios que estão há muitos e muitos tempos aí, né? Muitos e muitos meses com o carro anunciado e não está saindo para a venda. Isso é algo ruim? Em tese, meu amigo, porque você pode estar perdendo uma baita oportunidade de um carro extremamente assim interessante, simplesmente por não lembrar que o carro existe. E quando eu falo de Kia Sportage, se você pegar ele aí por volta de 2011 até 2014, você vai encontrar facilmente na casa de 55 a 70 mil reais. Vem comigo, dá uma olhada nesse aqui. Esse aqui em específico, ele está lá em Caxias do Sul, saindo por 68 mil. O Kia Sportage é um SUV para você quem busca por um carro extremamente grande, com bastante espaço interno, um carro imponente, aquele carro que quando você chega, todo mundo sabe que você chegou. E além do mais, você busca por uma coisa chamada confiabilidade, meu amigo. Você quer um carro que não te dê dor de cabeça. Se você busca por isso tudo, uma opção muito interessante é você levar para casa um Kia Sportage. Por que aqui a gente está falando de um carro que tem uma motorização extremamente valente? Esse aqui está com 117 mil quilômetros rodados, mas esse carro bate facilmente, meu amigo, 1 milhão de quilômetros rodados, desde que você saiba cuidar desse carro. É um motor extremamente confiável, é um câmbio confiável também que não é de dar problema. Uma coisa que você tem que levar em consideração aqui é que é um carro muito grande, muito pesado. O que sofre? Exatamente, suspensão. Mas isso não é algo do Kia Sportage, e sim de diversos outros carros do nosso mercado por conta de nossas ruas que parece a lua. Né, meu amigo? No mais, se você busca por um carro bonito, um carro aí que tem todos os opcionais que você precisa em um modelo mais recente, um carro que seja
visualmente agradável aos olhos e, além do mais, que seja confiável e que não perde muito valor de revenda, tá, meu amigo? Não perde. Você tem aí um carro, por exemplo, 2011 na casa, igual eu falei, de 55 mil reais e, dependendo do ano, essa aqui é um pouquinho mais nova, 2014, vai até na casa de 70 mil reais. Mas assim, é um valor muito interessante para esses carros, né, quando a gente fala de revenda. Então assim, se você busca por isso, cara, vai sem medo de ser feliz, sem medo de ser feliz mesmo. E dependendo da cidade que você esteja procurando esse carro, você vai ver que tem alguns aí que estão há mais tempo anunciado. Com isso, você pode até mesmo ter um poder de barganha a mais, meu amigo. Se o cara tá pedindo X, você oferece Y. Quem sabe a pessoa não aceita, não é mesmo? Negociar e fazer proposta não é problema. A gente é livre para fazer isso. Se o vendedor quiser comprar, quiser aceitar no caso, ele vai aceitar e tá tudo certo. É uma baita opção, uma baita oportunidade que vale cada centavo. O Mitsubishi Lancer é um sedã compacto que se destacava por seu design esportivo e agressivo, caracterizado por linhas marcantes e uma grade frontal distintiva. Sua presença é notável graças aos faróis afinalados e uma postura baixa que acentua o seu apelo esportivo. O interior do Lancer é funcional, com painel de instrumento de leitura fácil e controles de acesso descomplicado. Os assentos são confortáveis, proporcionando espaço suficiente tanto para os ocupantes da dianteira quanto para os ocupantes da parte de trás. Quando se fala da marca Mitsubishi, um dos primeiros carros que vem em mente é o Mitsubishi Lancer, devido ao seu renome e popularidade entre os entusiastas. No mercado brasileiro, o Mitsubishi Lancer está disponível com motor 2.0 e 160 cavalos de potência, apresentando um consumo médio de 8,8 km por litro com gasolina na cidade e aproximadamente 10,7 km por litro na estrada. Para o público entusiasta, talvez esse carro não seja tão esquecido, mas para o público convencional, quase ninguém lembra que o Mitsubishi Lancer existe. E meu amigo, é um carro extremamente confiável, muito interessante para ser comprado e que bate de frente com diversos concorrentes que às vezes você só fica focado neles. Então vem comigo. Se você pegar o Mitsubishi Lancer por volta de 2012 até 2014, você vai encontrar na casa de 55 a 70 mil reais. Olha esse exemplar que eu reservei aqui. Esse aqui em específico está em São Paulo, saindo por 64.990. E por que eu falo que o Mitsubishi Lancer é um carro mais voltado para entusiastas? Porque é um carro que tem tem uma variedade de opções para você fazer modificações, desde a parte mecânica até a parte visual. Então os entusiastas que gostam de mexer, fazer projetinho, veem esse carro aqui como uma galinha dos ovos dourados, se assim podemos dizer, porque tem muitas coisas que você pode fazer nesse carro. Porém, o público mais conservador acaba deixando esse carro de lado simplesmente por nem lembrar que esse carro existe, meu amigo. E é um carro extremamente confiável. E quando eu falo de confiabilidade, eu falo por conta da própria marca. O que a Mitsubishi preza? Ela faz carros mais pelados, se assim podemos dizer, bem entre aspas, né, com menos opcionais, cheio de firula, aquela coisa toda. Ela faz um carro mais centrado para tudo aquilo que você vai realmente utilizar e precisar e pronto. Nada de muita firula, nada, não. É um carro pronto para você usar sem muitas coisas, sem muita enrolação. E acaba com que, se o carro não tem muita coisa, ele não tem o que estragar, meu amigo. Basicamente, a grosso modo, é isso. E quando a gente fala de confiabilidade, a Mitsubishi faz esses motores extremamente confiáveis. Se você pega um motor desse aqui, né, do Mitsubishi Lancer, de uma Mitsubishi SX, ou até mesmo de uma Outlander, meu amigo, você vai ter motor aí que vai rodar quilômetros e quilômetros de perder de vista, e sem pedir arrego, tá? Sem pedir arrego. E outra coisa, meu amigo, tem gente que reclama desse carro por conta do câmbio CVT, né? Fala que é um carro que tem toda uma aparência de esportivo, aquela coisa toda, mas vem equipado com câmbio CVT, um câmbio que segura a potência desse motor. Por isso que esse carro é um pouco que, entre aspas, é desprezado também. Porque quem busca
pelas versões mais habilidosas, mais potentes desse carro, vai para a versão manual. Porém, o valor do manual, meu amigo, o pessoal coloca lá em cima, bota lá em cima. Já as versões com câmbio CVT acabam caindo no esquecimento. É um câmbio problemático? Não. Existem algumas variações do Mitsubishi Lancer, da Outlander e até mesmo da SX que não vem instalado trocador de calor. Aí casa naquele mesma coisa lá do Renault Fluence. O que você faz? Faça a troca do óleo de câmbio de 40 em 40 mil ou de 2 em 2 anos. Sempre faça isso, meu amigo. Pegou um carro com câmbio CVT? Leve essa regra para sua vida, porque é um câmbio que você não vai ter dor de cabeça. Coloca isso na sua mente. Carro com câmbio CVT, você tem que fazer a troca do óleo de câmbio de 40 em 40 mil ou de 2 em 2 anos. Ele tendo trocador de calor, ele não tendo trocador de calor, independente. Faça, porque é melhor você fazer e ter um câmbio mais duradouro do que você não fazer e chegar a ter um problema com um câmbio desse. Coisa que você não quer, porque a manutenção de um câmbio não é barato, né, meu amigo? No mais, saiba que é um carro muito confiável, um carro muito bacana, um carro com todo um apego mais esportivo, mas que acaba caindo no esquecimento. O Peugeot 3008 é um SUV que combina estilo sofisticado, tecnologia avançada e desempenho dinâmico. Porém, por conta do preconceito com a marca, ele não se destaca como realmente merece. O Peugeot 3008 apresenta um design marcante e distintivo, com linhas fluídas e detalhes sofisticados. Seu exterior é caracterizado pela grade dianteira cromada, faróis em LED e uma postura robusta que transmite uma sensação de modernidade e sofisticação. O interior do Peugeot 3008 oferece um ambiente luxuoso e confortável tanto para o motorista quanto para os passageiros. Os materiais de alta qualidade e o acabamento refinado criam uma atmosfera acolhedora, enquanto os assentos ergonômicos proporcionam suporte adequado durante as viagens longas. A segurança foi uma das prioridades no Peugeot 3008, que vem equipado com diversos sistemas de assistência ao motorista, como frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal, assistente de permanência na faixa, controle de cruzeiro adaptativo e entre outros. Equipado com motor 1.6 THP de 165 cavalos, apresenta um consumo médio de 9.8 km por litro na cidade e 12.1 km por litro na estrada. Não há quem coloque na minha cabeça que o Peugeot 3008 dessas versões mais novas não presta. Meu amigo, se você fala que esse carro é ruim, ou que esse carro não vale nada, eu só tenho uma coisa a te dizer: você nunca teve a oportunidade de nem andar nesse carro, meu amigo, nem andar. Porque o que o Peugeot 3008 entrega está muito além dos seus concorrentes. Dá uma olhada nesse exemplar que eu separei aqui, mas antes disso, saiba que se você pegar ele aí por volta de 2019, na verdade 2017, até em torno de 2019, 2020, você vai encontrar ele aí na casa de 98 até em torno de 110 mil reais. Vem comigo dar uma olhada nesse exemplar. Esse aqui, por exemplo, está em Sorocaba saindo por 108 mil reais. Cara, o Peugeot 3008 é um carro simplesmente magnífico e quase que imbatível quando o assunto é concorrência. Porém, entretanto, todavia, é um carro extremamente julgado simplesmente por ser um Peugeot, por trazer toda aquela reputação, aquela fama que a Peugeot tinha lá em 1900 e bolinha para os tempos atuais. Quem julga esse carro é quem tem a mente fechada lá de trás e nunca teve a oportunidade de andar nos modelos mais novos. Meu amigo, se esse carro aqui tivesse um Tzinho da Toyota aqui ou um H da Honda, vendia mais do que água em dia de calor no farol. Dá uma olhada, meu amigo. Esse carro é um carro extremamente bacana. Se você busca por um carro mais moderno, mais luxuoso, que te entregue uma série de opcionais, uma série de coisas, meu amigo, é esse carro que você tem que levar para casa.
É um carro que vem equipado com motor THP, é um motor bem interessante quando o assunto é desempenho, é um motor que tem uma economia de combustível muito bacana também, é um carro que quando você entra nele parece que você está num carro muito, mas muito mais caro. Assim, tem um bom espaço interno, um porta-malas não é lá dos melhores, mas é um porta-malas aceitável. É um carro que tem uma boa altura em relação ao solo, um carro visualmente bacana, visualmente bonito. E outra coisa, meu amigo, se você busca por um SUV que te atenda nas necessidades do dia a dia, o 3008 é uma boa opção, não vai deixar a desejar em nada. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui é esse painel, né, do Peugeot 3008. A linha da Peugeot nesses últimos anos tentou trazer o painel bem parecido até mesmo nas versões inferiores. Então você vê, por exemplo, um 208 tem um painel bem parecido. Claro que não é o mesmo, mas é um painel bem parecido, as linhas são bem parecidas. E uma coisa que eu acho assim incrível é o design, né, que eles chamam de iCockpit, que é o que? O volante numa posição mais abaixo do que o cluster de visualização do carro. Então quando a gente olha a visão do motorista, é basicamente essa aqui, ó. Você chegou, pegou no volante, você vai ver o cluster bem de cima. O volante ele é menor, ele é mais achatado, bem parecendo que você está num kartzinho. Se você pega qualquer outro carro aqui, ó, vamos voltar aqui, tá vendo? Você vê entre... Aqui, ó, você vê no meio do volante, você vê entre o volante. Vamos lá na Sportage, ó, entre o volante, tá vendo? Você tem a visão por dentro do cluster. Fluência, a mesma coisa, ó, por dentro do volante. O cluster você vê por dentro do volante. Agora, essa visão aqui é por cima, ó, você tá com o volante, você vê por cima. Isso é um design chamado de iCockpit, que é para você ter uma dirigibilidade, uma ergonomia melhor. E cara, dirigir esse carro aqui é simplesmente uma coisa incrível. O ângulo de visão é bom, um carro muito interessante. Outra coisa, o painel, você pode ver que ele é todo mais voltado para o motorista, todo o campo de acionamento do carro é mais voltado para o motorista, até mesmo a tela central multimídia aqui, ó, é mais voltada para cá, para quem está dirigindo. Claro que quem está aqui do lado vê, mas é mais voltado para quem é o motorista. E isso a gente vê em carros até mesmo muito mais caros, como por exemplo, claro, não estou comparando, tá gente, eu estou falando o design do painel. Você vê isso em Lamborghini, você vê isso em McLaren, em diversos outros carros assim que não tem nem o que comparar, né? Vale muito mais. Mas é esse painel mais voltado para o motorista. E assim, é muito interessante mesmo. É um carro muito bacana, um carro que não é gastão, é um carro que é tranquilo de ser mantido. Como que eu posso dizer? As tecnologias que a Peugeot entrega nesses carros mais novos não é aquela coisa que a gente tinha lá atrás. Quem fala mal, infelizmente, está vivendo no passado e não está dando a oportunidade para o novo. Um sedã com design moderno, interior confortável e bem acabado. No design ele possui linhas elegantes e modernas, com destaque para a frente que apresenta uma combinação de elementos cromados e plástico, além dos faróis de grande porte. Quanto ao espaço interno, o Cerato oferece um bom espaço, capaz de acomodar confortavelmente 3 adultos no banco traseiro. E além disso, possui um porta-malas com capacidade de 520 litros. O Cerato atende bem às necessidades daqueles que buscam por um sedã confiável e bem equipado dentro do seu segmento, com uma relação muito boa de custo-benefício. Sob o capô, o Cerato é impulsionado por um motor 2.0, além de contar com um motor com corrente de comando, o que é uma preocupação a menos aos proprietários. No entanto, seu desempenho é apenas competente, com 167 cavalos de potência para movimentar um sedã que pesa mais de 1.283 quilos. Quanto ao consumo, a média é de 6,5 km por litro no álcool e 9,6 km por litro com gasolina na cidade. Já na estrada, o álcool marca na casa de 9,3 km por litro e a gasolina 13 km por litro. E por último, mas não menos importante, um carro que quando chegou no nosso mercado vendia demais mesmo. Porém, com o passar dos anos, infelizmente acabou ficando esquecido no mercado de usados. E estou falando do Kia Cerato.
Uma baita de uma opção para você quem busca um sedã e quer fugir da normalidade, meu amigo. Esse carro você encontra ele aí por volta de 85 mil até em torno de 100 mil reais quando a gente fala ele do ano de 2020. Dá uma olhada nesse exemplar. Esse aqui em específico está em Porto Alegre saindo por 89.900. Galera, o Kia Cerato é um carro assim que tem uma história até que um pouco quanto que peculiar, porque é um carro muito bacana, muito bom, motor confiável, câmbio confiável, suspensão bem ajustada, um carro que é visualmente bonito, tem tudo que você precisa em um carro, não é gastão apesar de ser um motor 2.0, é um carro que tem um painel simplesmente incrível. Olha isso aqui, cara, olha isso aqui, é um carro que vai te entregar tudo sem dever nada. Tudo que você pensar que você quer em um carro quando o assunto é gosto ao dirigir, ao guiar o veículo, você vai ter nesse carro aqui, cara. Tudo que você pensar você vai ter. Porém, é uma história um pouco quanto que peculiar, porque quando o Kia Cerato chegou no nosso mercado, né? Não quando ele chegou, porque tem aquele Cerato bem antigão, mas quando o Kia Cerato, o que mais vendeu por volta de 2010, 2012, esse Cerato ele vendia muito bem, motorzinho 1.6, só que o pessoal reclamava muito de desempenho, queria ele na versão 2.0, até porque o Kia Cerato Coupe ele tinha um motor 2.0, aí o pessoal queria nas versões convencionais, aquela coisa toda. A Kia não quis fazer, continuou com o motor 1.6, a Kia foi lá na sua geração seguinte, permaneceu com o motor 1.6, recebeu críticas demais, as vendas, apesar de não serem as melhores, não caíram muito. Depois eles fizeram um facelift nessa geração, permanecendo novamente com o motor 1.6, e aí as vendas começaram a cair, até que veio esta geração, né, com essa cara totalmente agressiva, esportivada, essa linha juntando aqui a lanterna traseira. Esse carro ficou show de bola, lindo demais. Veio com o motor 2.0 do jeito que todo mundo pedia, porém o preço lá em cima, meu amigo. Aqui jogou o preço desse carro muito alto, fazendo com que o quê? O pessoal começasse a olhar para os concorrentes e falar, pô, entre eu ter um Cerato e levar para casa um Civic, ou levar para casa um Toyota Corolla, algo assim, ou até mesmo outro tipo de carro, até mesmo sair do sedã, às vezes é melhor eu dar uma oportunidade para outro carro. E fez com que esse carro não vendesse tão bem, cara. Infelizmente. Apesar de ser um bom carro, a estratégia que a Kia utilizou foi assim, quem sou eu para julgar, né? Mas se fosse eu não tenho nem como falar, né? Porque a gente pensa pelo lado de consumidor. Mas o ideal seria ela ter entrado com esse carro com um valor um pouco mais acessível do que seus concorrentes. Aí ia deslanchar na época. Porque é um carro visualmente muito bonito, não tenho o que falar. Claro, tem gente que não gosta porque prefere um design mais sóbrio do que um design mais esportivo. Mas assim, é um carro muito interessante mesmo. Mas infelizmente a Kia pecou nessa estratégia. Por isso que hoje em dia você encontrar esse carro aí na casa de 85 a 100 mil reais, cara, vale demais, demais mesmo, porque você tá com um carro extremamente novo. E, infelizmente ele teve uma desvalorização muito acentuada desde o seu lançamento para cá, justamente por conta disso. Colocou o preço lá em cima, que não era para ser tão lá em cima, achando que ia vender, e com o passar do tempo o preço foi para sua normalidade e o carro infelizmente acabou ficando esquecido no mercado usado, porque tem gente que nem sabe dessa geração aqui do Kia Cerato. Mas é uma baita de uma opção. E esses foram 5 carros que caíram no esquecimento, mas vale ouro, meu amigo. Mas e aí, faltou algum carro nessa lista? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar um outro vídeo aí no final para você passar um pouco mais tempo aqui comigo e eu te espero lá. Fui!